Olá, tudo bem? No livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Por isso, deixemos agora as instruções elementares, básicas, sobre Cristo e elevemo-nos ao ensinamento perfeito. Elevemo-nos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Sem novamente pôr os alicerces, os rudimentos, os princípios elementares. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Seja muito bem-vindo ao canal A Imagem de Deus. O meu nome é Marlos Kael, eu sou filho de Deus, chamado por Ele para compartilhar a sua palavra, para compartilhar o Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. Querido, esse texto que eu acabei de ler para você, ele diz que existe um objetivo na vida com Cristo. Existe um alvo, existe um propósito que deve ser buscado, que deve ser perseguido por todo aquele que foi chamado por Deus para ser de Jesus Cristo. O autor dos Hebreus diz que nós devemos prosseguir até a perfeição, que nós devemos nos elevar até a perfeição. Deus, quando chamou a mim, quando chamou a você para sermos de Jesus Cristo, para sermos dele, para sermos seus filhos, Ele colocou um alvo diante de nós. Ele colocou uma meta diante de nós. Ele colocou um objetivo que supera todos os outros objetivos. Um alvo que é soberano, que é supremo, que vai muito além de qualquer outro alvo, de qualquer outro objetivo, de qualquer outra meta no que diz respeito à nossa caminhada com Cristo, a vida cristã. E o autor dos Hebreus fala que esse alvo é o ensinamento perfeito, é a perfeição. Nós devemos alcançar, devemos buscar essa perfeição. É importante nós sabermos que essa perfeição ela consiste em duas partes. A primeira parte da perfeição é em relação à nossa consciência. Eu e você precisamos saber para o que Deus nos chamou, o que é que Deus espera de nós como filhos, qual que é o seu desejo para nós como filhos, e obtermos essa consciência e vivermos de acordo com essa consciência. É o que o autor dos Hebreus aqui diz. Vamos prosseguir até a perfeição. Então, uma vez que você alcança a consciência do que Deus deseja para você, uma vez que você tem um panorama completo da vontade de Deus em Cristo Jesus para você, você alcançou a consciência. E a partir dessa consciência, você caminha em direção a esse propósito até conseguir atingir verdadeiramente a perfeição.
Então existe a perfeição da consciência e depois existe a perfeição na prática, no dia a dia, na vivência da perfeição. Por que é importante a perfeição? Porque se você ler ali Hebreus capítulo 5, os 2 últimos versículos que antecedem esse que eu acabei de ler, ele diz assim: ora, quem se alimenta de leite, Hebreus 5 a partir do 13, não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Outras traduções diz assim: quem ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Justiça é aquilo que Jesus Cristo fez, consumou, estabeleceu por cada um daqueles que creem no seu nome. Então, se você foi chamado por Jesus Cristo, você foi chamado por Deus para ser de Jesus Cristo e você o acolheu no seu coração, você foi chamado para compreender a justiça, para viver a justiça, para desfrutar da justiça que Jesus Cristo estabeleceu a seu favor. Mas quem se alimenta de leite é menino, é criança, não está experimentado na palavra da justiça, não é capaz de compreender uma doutrina profunda, não é capaz de compreender e de alcançar a perfeição, aquilo que Deus deseja. Porque o alimento sólido é para os adultos, é para os homens maduros em Deus, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. Então, para eu e você conseguirmos viver uma vida cristã digna da vocação com a qual Deus de fato nos chamou e digna da obra que Jesus Cristo de fato conquistou, consumou, estabeleceu a nosso respeito, que é a justiça perfeita, a justiça que vem de Deus a nosso favor, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos elevar até atingirmos a consciência da perfeição e depois até atingirmos a experiência da perfeição. O apóstolo Paulo também fala em Efésios que Deus ele deu ministérios, serviços para a igreja visando esse mesmo objetivo, visando esse mesmo propósito. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, fala na operação de Jesus a favor da sua igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista, ou seja, objetivando Jesus. Ele estabeleceu esses ministérios, esses serviços, para a igreja, tendo em vista. Ou seja, Jesus tem um objetivo, Jesus tem um alvo, Jesus tem um propósito. Qual que é esse alvo? O aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar, tornar os santos perfeitos. Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Percebe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O desejo de Deus é que nós sejamos maduros, é que nós sejamos experimentados na palavra da justiça, é que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós, quem nós somos nele e o que nós podemos nele. Maturidade, conhecimento, perfeição. À medida da estatura completa, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alcançar, receber e viver tudo o que Jesus conquistou, tudo o que Jesus consumou. Isso é possível e isso é a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, a vontade do Espírito Santo para cada um dos seus filhos, sem exceção. E que perfeição que é essa? Marlos, eu me relaciono com Deus porque eu quero que Deus me abençoe. Eu me relaciono com Deus porque eu preciso que Deus me ajude a resolver os meus problemas familiares. Eu estou com Jesus porque eu preciso que Jesus me ajude a resolver os meus problemas financeiros. Eu estou caminhando com Deus porque eu quero que Deus resolva o meu problema no casamento, ou que Deus ajude a eu conseguir uma esposa, um esposo, que Deus me ajude com os meus filhos. Qualquer um desses objetivos, queridos, são objetivos válidos, são objetivos coerentes com as Escrituras, mas nem sequer arranham o propósito para o qual Deus chamou você, se você de fato nasceu de novo, se você de fato foi gerado por Jesus Cristo. Paulo está falando que você pode e deve ser perfeito, que você pode e deve alcançar e viver a plenitude de Cristo. Situações temporais, situações terrenas, situações passageiras estão longe do objetivo principal de Deus ao ter chamado você para ser seu filho. Então, que perfeição que é essa? Que consciência é essa? Que alvo, que objetivo que é esse que Deus deseja para os seus filhos? Isso está nas Escrituras também, por óbvio, lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso,
eu julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo, a fim de obter a perfeição, a fim de poder viver a plenitude de Cristo, aqui e agora, não no céu, aqui, já, agora. Queridos, o dia que você alcançar essa consciência deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo, quer saber quem Ele é, quer saber o que Ele fez por você, a posição que Ele conquistou para você. Todas as demais coisas perderão importância. Todas as demais coisas se tornarão insignificantes perto deste bem supremo, perto desta majestade incomparável, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Que é ser como Ele é, que é pensar como Ele pensa, que é sentir como Ele sente, que é se relacionar com Deus como Ele se relaciona. Maturidade, perfeição, uma vida sem medo, sem culpa, sem ansiedade, sem insegurança. Como o apóstolo Paulo fala, uma vida que já não é mais tua, mas ela está 100% rendida e entregue, a ponto de não ser mais você quem vive, mas Cristo vivendo em você. Como filho, considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado unido a Ele, ser encontrado unido a Ele, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça, com a perfeição, com a palavra da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Lembra que os meninos não estão experimentados na palavra da justiça que Deus fez a nosso favor através do seu Filho. Essa justiça que eu recebo sem fazer nada, apenas crendo no nome do Filho de Deus, crendo na sua obra em meu favor. É assim, crendo em Jesus, que eu conheço Cristo, Paulo fala. É assim que eu conheço a força da sua ressurreição.
e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Aqui na terra, agora. Paulo não está falando na ressurreição do último dia, o qual todos chegarão, em Cristo ou fora de Cristo. Os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Os que estão fora de Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que ele quer alcançar o poder da ressurreição de Jesus Cristo em vida, agora, para que a morte, ao se aproximar de Paulo, encontre só Cristo ressuscitado nele e não tenha poder sobre ele. Paulo quer estar tão unido a Cristo e, consequentemente, unido ao Pai nessa obra perfeita e completa de redenção, que a morte não teria mais domínio sobre ele, como não tem mais domínio sobre Cristo. É disso que Paulo está falando. Foi para isso que Deus nos alcançou. Não apenas para nos dar a vida eterna no céu, mas para nos dar a mesma vida que Jesus Cristo tem hoje, aqui e agora. Nos tornarmos cheios da plenitude de Jesus Cristo agora, vencendo a carne, vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo o pecado e vencendo a morte. Olha o que ele diz na continuação, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Ele estava prosseguindo para isso. Mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tinha consciência de que Jesus Cristo o tinha alcançado exatamente para isso. Uma vez que Jesus o alcançou e Jesus venceu a morte pelo poder da sua ressurreição, Paulo sabia que Deus desejava que ele alcançasse o mesmo poder que Jesus Cristo tem e o alcançou. Paulo sabia que Jesus Cristo quer que eu e você que crê no seu nome alcance o mesmo poder, a mesma virtude que estava sobre Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, Paulo falando. Mas uma coisa, porém, eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Queridos, por melhor que a sua vida cristã tenha sido no passado, o que está por vir é muito superior. Aliás, em Deus sempre é assim. Deus sempre nos conduz de glória em glória, de glória em glória. O passado ficou para trás, glória a Deus pelo passado. Mas eu e você precisamos avançar para o que está diante de nós, porque Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que se renova. Deus é um Deus que Ele sempre muda. Ele não é repetitivo. Esquecendo-me o que fica para trás, eu lanço-me. Eu me atiro para o que está diante de mim. Lanço-me em direção à meta, ao alvo, ao objetivo, para conquistar o prêmio, a recompensa, o galardão que Deus preparou, que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Consciência de perfeição. Ele sabia que ele ainda não tinha alcançado,
mas ele já tinha consciência. Deus, lá do alto, me chama a receber um prêmio em Cristo Jesus. Ele me chama a alcançar a soberana, a incomparável vocação de um filho de Deus, que é me unir completamente a Cristo, que é receber a plenitude de Cristo. Versículo 15, é assim que nós, aí olha como é que ele identifica, os perfeitos, consciência, devemos pensar. Os maduros pensam assim e vivem para alcançar isso. Se tiverdes um outro modo de pensar, se pensais ainda de forma diferente, também Deus vos esclarecerá. Ele está dizendo que se você no cristianismo, na vida cristã, ainda pensa diferente, ainda não entendeu isso, Deus vai trabalhar para que você chegue nesse entendimento. Deus vai trabalhar para que você alcance a maturidade. Deus vai trabalhar para que você se eleve até a perfeição. Perfeição de consciência em primeiro lugar, e depois perfeição de prática. Queridos, Deus nos chamou para sermos como Jesus é. Para ocuparmos a posição que Jesus ocupa como filhos amados, queridos em Deus, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, com o coração e a consciência purificada do pecado, purificada da velha natureza, do velho homem, da velha criação, e renovados no seu espírito, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o tornou vivo para todo sempre. É o espírito que regenerou você quando você acolheu Jesus e creu, e você agora é este ser, gerado pela palavra de Deus, Jesus Cristo, e pelo Espírito do Deus vivo. Neste lugar não há morte, neste lugar não há pecado, neste lugar não há culpa, neste lugar não há condenação. Não tome a vida cristã por menos do que ela é. Não tome a vida cristã por ser abençoado por Deus. Ela é muito mais do que isso. Ela é ser filho ou filha de Deus, semelhante a Jesus e com a plenitude da glória de Deus sobre você todos os dias da sua vida, fazendo com que a imagem de Deus, a imagem do Filho maduro de Deus, Jesus Cristo, resplandeça na sua face, na sua vida e no seu caminho. Esta é a sua soberana vocação, vocação celestial, vocação divina, vocação do alto, muito, muito distante das coisas desta terra. É para isso que Deus nos chamou. Amém? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que você dê aí o seu joinha, né? Curta o vídeo e compartilhe com mais alguém que você ama, que precisa ser edificado pela palavra da verdade. Até logo.